Olá, participantes do nosso curso Expertise em Apuração de Resultados Econômicos. Hoje nós vamos tratar da Class 5, relativo ao capítulo número 5 deste nosso livro, Expertise em Apuração de Resultados. Este é o livro Expertise em Apuração de Resultados Econômicos, que nós estamos transformando num curso online, ou seja, num self-video course. Como esse capítulo é um tanto quanto longo, nós vamos dividir em duas partes. A parte 1, que nós trataremos hoje, vai ser a respeito do conceito de custos. E na parte 2, nós vamos tratar dos conceitos de despesas, em toda a sua extensão. Será na próxima aula. Portanto, vamos começá-lo tratando de custos. Custo é um dos conceitos mais incompreendidos da contabilidade. O público, de uma maneira geral, usa o conceito de custos com vários sentidos. Talvez seja por isso a confusão que é feita com o conceito de custo da contabilidade. Diferentemente de despesa, que é consumo e por isso reduz o patrimônio líquido da empresa, custo não é consumo e por isso não reduz o patrimônio líquido da empresa. Quando a empresa adquire matéria-prima, incorpora mão de obra, depreciação, etc., para transformar esses itens em produtos, ela na realidade não está consumindo. Ela está tão somente transformando estes itens em produtos. Quem vai consumir esses produtos são os clientes que vão adquiri-los da empresa que produziu. Portanto, custo não é consumo e, portanto, não reduz patrimônio líquido. Nós vamos utilizar um exemplo bem simples, porque eu sei, por experiência, que existe uma confusão generalizada em relação a custos, e nós vamos esclarecer isso. Nós vamos esclarecer isso com todo... Desculpe, cara, o telefone. Nós vamos resolver isso. Eu vou tentar colocar da melhor maneira possível, da maneira mais simples e didática possível, utilizando inclusive aí esses recursos técnicos, que é para, ao chegarmos ao final desta explicação, vocês se sintam um expert, um conhecedor profundo de custos. Vamos então olhar esse exercício aqui. Nós temos a posição financeira dessa empresa, que tem um patrimônio líquido de 90 mil e tem um caixa de 40 mil, imobilizado de 50, que é móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, e aí nós temos um total do ativo igual ao do passivo. Vamos tentar olhar esse exercício, né? Como ele funciona, o registro passo a passo desse exercício, e analisar todas as possibilidades para entender o conceito de custo. Vamos primeiro aqui. Aqui está dito que esse evento, esta empresa compra de matéria-prima 20 mil a prazo. Quando ela compra 20 mil, olha só o que vai acontecer aqui. Evidentemente, você está comprando à vista, vai chegar o dinheiro. Quando ele fizer isso, está claro que haverá uma redução no total do ativo. Se tudo permanecer igual, o total do ativo é igual ao patrimônio líquido. Portanto, houve uma redução no total do ativo, menos as obrigações, que nesse caso aqui é zero, é igual ao patrimônio líquido. Portanto, o total aqui é 70, menos zero é 70 o patrimônio líquido dessa empresa nesse exato momento. Portanto, houve uma redução do patrimônio líquido pela compra, pelo registro imediato da compra, porque reduziu o caixa, que é um bem, está contido no conjunto dos bens. Muito bem,
Mas a empresa, ao comprar isso, tem que registrar. E ela vai registrar no estoque. Isso, olha, eu tenho matéria-prima. Quanto foi que nós compramos? 20 mil. Então, portanto, 20 mil vai ser registrado. Quando ela faz isso, tudo volta ao normal. O ativo volta ao valor de 90 mil. E, evidentemente, é igual a esse patrimônio líquido. E, por isso, nós percebemos que a primeira coisa que aconteceu foi que a empresa comprou matéria-prima à vista. E isso não altera patrimônio líquido, porque nós já vimos, isso é uma operação financeira. Ela modificou a posição financeira da empresa. O caixa, que era 40, passou para 20. Mas, em compensação, o estoque não tinha nada, passou a ter, em matéria-prima, 20 mil reais. Então, com isso, a situação é a mesma que estava antes. Então, a aquisição de matéria-prima não reduz o patrimônio líquido. Ou seja, não houve um consumo. Muito bem. E aqui diz o seguinte: mão de obra pago à vista. Se é mão de obra paga à vista, significa que é a mão de obra paga para as pessoas que estão trabalhando na elaboração dos produtos, ou seja, na transformação da matéria-prima em produtos. Quando isso acontece, veja só o que acontece. Eu paguei, sai do caixa 5 mil, 15 mil. Evidentemente, nesse momento, há uma redução do ativo. Mas essa redução é apenas por termos registrado só o pagamento. Nós vamos registrar agora que o produto sem elaboração tem um custo de 5 mil, que é o custo da mão de obra. Então, está aí o nosso balanço novamente equilibrado. Não houve consumo. A empresa não consumiu essa mão de obra. Essa mão de obra se transforma num custo do produto sem elaboração. E para ficar mais claro aqui, essa matéria-prima, vamos imaginar que vamos utilizar toda a matéria-prima para elaborar produtos. Isso aqui ela passa para 0 e aqui ela passa para 25. Portanto, tudo permanecendo absolutamente igual. Não houve nenhum consumo da empresa. Muito bem. Aqui no exemplo seguinte diz assim: depreciação do período MIE, máquinas e equipamento 800. Se essa depreciação vem de máquinas e equipamentos, supõe-se, e é real, que máquinas e equipamentos aqui, elas são utilizadas no processo produtivo da empresa, ou seja, na transformação das matérias-primas em produtos. Então, isso passa a ser um custo de produtos em elaboração. Então, veja só, eu tenho um aumento do custo do produto de elaboração, passa para 25.800, e ao mesmo tempo eu tenho uma redução em máquinas e equipamentos. Por quê? Porque existe uma depreciação, e como sabemos, a depreciação reduz o valor de máquinas e equipamentos. Mas o total aqui embaixo passou a ser absolutamente igual e o patrimônio líquido não foi mudado até o momento. Muito bem. Então agora nós temos aqui no estoque um valor de 25.800, foi tudo que nós gastamos para transformar essa matéria-prima que nós tínhamos adquirido, para transformar em produtos. Então temos todos os produtos aqui. E por isso, como nós temos tudo, não consumimos absolutamente nada, nós temos um produto agora que custa 25.800, que foi o valor da matéria-prima, o valor da mão de obra e o valor da depreciação. Ou seja, nada disso foi consumido, foi transformado no produto. Muito bem. Esse produto, agora, ele vai sim, quando ele for vendido, ele vai alterar o patrimônio líquido da empresa. Ele passa a ser uma atividade econômica financeira. O que é isso? Quando eu vender, ele vai, além de transformar a posição, além de mudar a posição financeira da empresa, ele vai alterar o patrimônio líquido. Tá certo? Vamos imaginar duas etapas nessa venda. A primeira é a venda. Você recebe o dinheiro, o valor a receber. E a segunda é a entrega da mercadoria, para a gente acompanhar o movimento disso. Muito bem. A venda do estoque por 40 mil. Quando eu vendi esse estoque por 40 mil, vamos imaginar que foi à vista. Se é 40, ele vai para 55. E quando eu faço isso, evidentemente, vai aumentar o meu ativo. Se tudo aqui permanece igual, o patrimônio líquido vai ser aumentado em 40 mil.
Então esse patrimônio líquido aqui na realidade já tem um valor, já soma 130 mil. Se houve um aumento do patrimônio líquido, tem que explicar isso aonde? No demonstrativo de resultado econômico. Se é aumento, é receita de venda. No caso, 40 mil. E aqui está tudo explicado. O patrimônio líquido foi aumentado em 40 mil relativo à venda. Tá certo? É por isso que a venda, o processo de venda, a venda é um aumento do patrimônio líquido. E por isso ela se torna uma receita. Tá certo? Muito bem. Feito isso, nós vamos agora entregar a mercadoria, segunda etapa do processo. Produtos em elaboração. Para acompanhar esse processo de transformação, olha só, na realidade a empresa industrial, a contabilidade tem o estoque formado da seguinte maneira. Matéria-primas, como nós vimos, adquirir matéria-prima, ela é colocada aqui. Quando a matéria-prima começa a ser transformada, ela passa a ser produtos em elaboração. E quando termina todo o processo, o produto está perfeitamente acabado, ele sai de produtos em elaboração e vai para produtos acabados. Ou seja, ele é exatamente igual à compra de estoque pela empresa comercial. Então, 25.800. Como ele vendeu isso, ele vai dar uma baixa nisso, vai entregar essa mercadoria. Ao entregar, ele vai zerar. Isso, evidentemente, vai reduzir aqui o total do ativo. Reduzindo o total do ativo, o que acontece? Reduz o total do patrimônio líquido. Como reduz o total do patrimônio líquido, eu vou registrar isso no DRE. E o custo da mercadoria vendida foi 25.800. 25.800 menos 25.800. E aqui está reduzido o patrimônio líquido para 104. Vamos observar, o patrimônio líquido dessa empresa inicialmente era igual ao capital, 90 mil. E agora ele está diferente. Por quê? Porque a empresa entrou em atividade e nessa atividade ela conseguiu produzir produtos no valor de 25.800 e vendeu esse produto. Você trocou esse produto por dinheiro, por 40 mil. E isso lhe apresenta um resultado bruto de 14.200. Então, veja só, o patrimônio líquido foi aumentado em 14.200. Era 90 e passou para 104.200. Tá certo isso? Tá, muito bem. E, finalmente, aqui diz que houve uma depreciação de imóveis e utensílios no valor de 1.000. A depreciação de imóveis e utensílios, nós estamos olhando aqui a empresa, e ela tem a parte administrativa dela que não está associada diretamente à produção. Porque é bom que nós definamos custo agora para a gente compreender isso, essa depreciação. Custo é tudo que a empresa transforma como matéria-prima, mão de obra, depreciação, etc. Tudo que ela incorpora num produto, sem o qual o produto não existiria. Qualquer item incorporado nele, sem o qual o produto não existiria, ele é considerado como custo. Muito bem, então aqui, essa depreciação não. Essa depreciação é relativa à administração da empresa. A administração da empresa, ela poderia ser uma empresa comercial, ela poderia ser uma empresa financeira, poderia ser qualquer coisa. Então, essa despesa é administrativa e não está alocada diretamente ao problema de produção. Desculpe novamente, o telefone tocou, mas agora ele não vai tocar mais. Ele não vai atender, ele não vai ser incorporado ao produto. Então, isto é uma despesa, ou seja, houve um consumo da empresa. A empresa consumiu móveis e utensílios através do processo da depreciação. Então, isto é uma despesa. E uma despesa, como nós sabemos, reduz o patrimônio líquido. Vamos lá. Então, menos 1.000. Olha aí o que acontece. Então, o resultado agora é 13.200 e o nosso patrimônio líquido passou para 103.200. Ou seja, o patrimônio líquido dessa empresa inicial era 90 mil, igual ao capital, e com a atividade econômica da empresa no exercício, ela ganhou 13.800, ou seja, esse patrimônio líquido foi aumentado em 13.200, portanto passou a 103.200. Meus amigos, olha só, é isso aí. Resumidamente é isso.
Se nós olharmos para o custo não é o consumo. E se ele não é consumo, ele não reduz patrimônio líquido. Primeira coisa. Segundo, se nós olharmos um pouquinho além, uma operação de aquisição de matéria-prima é uma operação financeira, por exemplo. Então, ela reduz o caixa, no caso, e aumenta no estoque. Então, ela altera a posição financeira, mas não provoca nenhuma alteração no patrimônio líquido. Então, o processo de custo, de elaboração, de transformação de matéria-primas, mão de obra, depreciação, incorporar tudo isso ao produto, não é um processo de consumo. A empresa não está consumindo, ela está apenas transformando. Quem vai consumir esse produto são os clientes da empresa. Entendido isso? Então, muito bem. Mas olha só, isso é uma empresa industrial, né? E é o processo mais complexo que tem para que a gente possa entender isso. Porque o processo de transformação de matéria-primas em produtos é retratado aqui no estoque da empresa industrial. Ela tem matéria-prima quando ela adquire, está ali a matéria-prima. Quando ela passa a entrar em produção, ela vem para produtos elaborados. A mão de obra paga também, ela entra em produtos em elaboração, não é uma despesa. Como a depreciação também de máquinas e equipamentos, ela vai entrar, essa depreciação, aqui em produtos de elaboração. Tudo isso está formando o quê? O custo do estoque. O custo desses produtos que foram transformados, né, desta maneira, está se chegando ao custo deles. E é na venda desses produtos é que vai se definir se a empresa teve lucro ou prejuízo e vai alterar o patrimônio líquido. Se for lucro, vai aumentar o patrimônio líquido, como for o caso. Se for prejuízo, diminuirá o patrimônio líquido. Eu acho que foi uma explicação bastante razoável, clara. Eu acho que não deixa mais de dúvida nenhuma por que o custo não reduz o patrimônio líquido. Simplesmente porque o custo é uma operação financeira. E nós vimos com clareza também que a operação financeira, ela altera a posição financeira da empresa, mas não o patrimônio líquido, porque na realidade ela troca. Qual é o problema de despesa? Despesa significa consumo. Ou seja, quando a empresa consome, quando ela consome, por exemplo, depreciação de móveis e utensílios, ela está reduzindo o patrimônio líquido dela. Porque o valor de móvel e utensílio é reduzido, é consumido pela empresa. E se é consumido pela empresa, é uma despesa, porque isso reduz o patrimônio líquido. Muito bem, meus amigos. Vamos agora tentar aqui voltar ao normal. E vamos voltar ao normal aqui. Eu não coloquei aqui, foi a depreciação, mas esqueci. Mas tudo bem. Essa depreciação, quando eu colocasse aqui, olha, ele foi para 20 mil, 15 mil, não foi isso? Estava em 15 mil aqui, assim. Não, não é mais não. Quanto é que era aqui? O caixa era 40 menos 20, 15. 15, tá certo? Produtos acabados. Produtos acabados era 25.800. Produtos acabados 25.800. 25.800. Tá certo? Então aqui, esse 1.000, eu faltei colocar 1.000 aqui, menos 1.000. Quando eu vendi aqui, vendi por 40 mil, ele foi para 55. Quando eu entreguei essa mercadoria aqui, ele foi para isso. Portanto, agora sim, tudo igual, porque eu tinha esquecido de colocar essa depreciação. Tá certo? Vocês me perdoem isso aí, mas faz parte do processo errar. Ainda bem que eu consegui reconfigurar e colocar a posição que essa empresa terminou ao nós resolvermos esses eventos aqui. Então foi dessa maneira.
vamos agora pensar, né, numa empresa comercial, e vamos voltar aqui tudo que estava antes. O custo de depreciação, 0. O custo de depreciação aqui, 0. Tá certo? E, evidentemente, não temos mais receita, não temos ainda receita, e muito menos despesa. Feito isso, nós temos a empresa inicialmente. Vamos imaginar que seja uma empresa comercial. A empresa comercial fica bem mais visível que custo. Não quer dizer que não ficou visível. Ficou visível sim em relação à industrial, mas ela tem um processo mais complicado porque ela transforma a matéria-prima em produtos. Isso, nessa transformação, ela apenas está trocando recursos financeiros por matéria-prima e assim por diante. Mas não há hora nenhuma consumo, porque ela está colocando a mão de obra, a depreciação, tudo como custo daquela transformação daqueles produtos que serão o estoque da empresa. E o estoque é registrado pelo valor de custo, só isso. Tá certo? Muito bem, então vamos aqui a empresa comercial. Se é uma empresa comercial, vamos imaginar que ela compra uma matéria. Vamos comprar a prazo agora para ver a mesma coisa. Vou comprar produtos acabados aqui. Vou comprar 30 mil de produtos acabados. No momento que eu faço isso, veja só, eu aumento aqui as minhas obrigações e o patrimônio líquido fica do mesmo jeito. Então, o custo de aquisição desses produtos acabados da empresa comercial, que ela vai revendê-los, também, evidentemente, não altera o patrimônio líquido da empresa. Você veja só, a empresa industrial, ela, para obter receitas, ela faz compras. E ao fazer compras, não reduz o patrimônio líquido. Ela está trocando dinheiro ou dívida por alguma coisa, pela matéria-prima ou por produtos acabados, como é o caso da comercial. Tá certo? Então, elas duas atuam dessa maneira. Para obter receitas, ela compra, uma compra matérias-primas e transforma em produtos, a comercial compra já o produto acabado para revender. Tá certo isso? E agora ela vai vender. Quando ela vende, nós vamos determinar, nós vamos perceber que é a venda. Veja só, o processo de compra da empresa é um processo de operações financeiras. Há simplesmente troca de valores, de dinheiro por mercadoria, tudo de valores iguais. Então, evidentemente, não pode ter resultado, não pode alterar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido só é alterado quando há resultado na empresa. Então, vamos lá. Quando eu faço uma venda, novamente vamos colocar isso em 2 etapas, vou vender essa mercadoria de produtos acabados por 50 mil. Vendo por 50 mil, vou colocar os 50 mil no caixa e, evidentemente, o ativo vai aumentar, e aumentando o ativo, aumentaria o patrimônio líquido, aqui já é 140 mil. Se é aumento, isso significa que chama-se receita, isso. Então, a receita é de 50 mil. E nós vamos ver agora que o patrimônio líquido foi aumentado porque ele aparece como resultado. Em seguida, nós vamos entregar o produto acabado. Ao entregar o produto acabado, há uma redução no ativo da empresa e, por consequente, como o fornecedor permanecer o mesmo valor, vai haver uma redução no patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido aqui, 140 menos 30, vai ser 110, já é 110 aqui. Como há uma redução do patrimônio líquido, eu tenho que ir ao demonstrativo de resultado econômico e registrar isso. Quanto foi? 30 mil? 30 mil, menos 30 mil. Sei lá, vai ser 30 mil. Então, a empresa teve um lucro de 20 mil nesse período, até agora, um lucro bruto, e, com isso, o patrimônio líquido foi aumentado. Agora veja só a posição da despesa. A despesa é um consumo da empresa. A empresa antes não tinha consumido ao comprar produtos acabados, ela não está consumindo. Quem vai consumir é quem compra dela. Tá certo? Agora, quando ela consome, a empresa consome, é por isso que é uma despesa, ela vai reduzir o patrimônio líquido. Olha aqui a situação. Móveis e utensílio, custa 10. Quando eu consumo parte dele, 1.000, por exemplo, a depreciação de 1.000,
Eu consumi parte dele, ele passa a valer 9. Se ele passa a valer 9, significa que o meu patrimônio líquido foi reduzido. Porque o total do ativo, o total dos bens foi diminuído, né? E como tudo permaneceu igual, o patrimônio líquido evidentemente é diminuído. Nesse caso o patrimônio líquido ele já está em 109. Se nós olharmos aqui, se houve uma diminuição, nós temos que registrar isso na demonstração de resultados. E aqui nós colocamos, está perfeitamente definido, 19 mil. Ok, do ponto de vista da empresa comercial é extremamente fácil. Não existe o processo de transformação. E o estoque da empresa comercial tem somente produtos acabados. E só. Não tem mais outra coisa. Nós vamos olhar tudo aqui. Vamos reduzir tudo isso aqui. E voltarmos à situação anterior. Meus caros participantes, nós podemos olhar aí, aqui ainda outra coisa. Vamos imaginar uma empresa financeira. Claro que pode acontecer numa empresa comercial e numa empresa industrial ela fazer uma aplicação financeira, mas só para efeitos de tipificação. Vamos imaginar que aqui seja uma empresa financeira e nós vamos perceber, porque até agora as receitas produzidas pela empresa industrial e pela empresa comercial, elas têm como contrapartida o custo. E nós vamos ver que a receita financeira não é isso que acontece. Vamos imaginar que essa empresa aqui tem 40 mil reais e aplicou num CDB um valor de 30 mil. Quando ela aplica o valor de 30 mil, olha só, ela reduz do caixa e coloca como valor a receber, obviamente. E isso não altera o patrimônio líquido dela. O que é que está, né? Esse fornecedor tem que ter a solicitado aqui. Desculpa. Por isso estava batendo. Tá certo? Aquele fornecedor que existia na empresa comercial que nós fizemos. Então, tudo igual aqui. Não há alteração. Olha só. Mas aqui acontece um fenômeno. Quando eu faço uma aplicação, eu sei quanto é que eu vou receber lá no final da aplicação, quando é uma operação de renda fixa, por exemplo. Eu sei quanto é que vai ser. Se não é uma operação de renda fixa, né? Se ela é uma operação que vai variar de acordo com a taxa de juros, de acordo com a correção monetária, etc., de acordo com a inflação, diariamente ou periodicamente, de 30 em 30 dias, eu contabilizo e vejo quanto eu já tenho direito a receber naquele meu valor inicial. E, obviamente, esse valor a receber, espera que seja maior do que o valor de aplicação inicial. E com isso haverá um aumento no patrimônio líquido, portanto será colocado como receita. Vou até colocar aqui, como receita financeira. Muito bem. Se eu imaginei que eu coloquei isso para uma renda fixa, que vou receber daqui a um ano 35 mil, quando chegar no dia, eu tenho aqui a receber do banco, que eu botei o dinheiro, 35 mil. Com isso, evidentemente, vai aumentar meu patrimônio líquido. Olha aqui, porque o ativo aumentou, aqui não devo nada a ninguém, então meu ativo é igual ao meu patrimônio líquido. Se ele aumentou, é porque eu tive uma receita, e uma receita financeira, 5 mil. E aqui, novamente, nós percebemos que o aumento do patrimônio líquido significa uma receita. Agora nós vamos ver interessante. Aqui observar é que na empresa industrial e na comercial existia um custo. Ela obtinha uma receita, uma venda e tinha como contrapartida um custo e dava o resultado aqui. Nesse caso da receita financeira não existe isso. Eu faço uma aplicação do dinheiro, não há nenhuma modificação na minha posição, no meu patrimônio líquido. Aplicação. E ele começa a ter rendimentos. Então, quando chega o final do período, eu recebo aquele dinheiro, ele volta aquele dinheiro já adicionado do rendimento que eu tive. Então, eu botei 30 mil, quando chega o final do ano, eu recebo 35 mil. Então, eu não vendi o dinheiro, eu apliquei o dinheiro, eu abri
o meu direito, o meu poder aquisitivo, direito de aquisição que eu tinha, o meu poder aquisitivo, eu abdiquei desse valor de 30 mil, emprestei para alguém ou a uma instituição financeira, com a condição de receber uma compensação por essa abdicação do meu poder aquisitivo. Então, com isso, eu ganhei 5 mil. Ou seja, não foi um custo, o dinheiro cresceu, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá, vamos voltar ainda para um outro tipo de instituição. Não é? E nós vimos aí que vai ser ainda um pouco diferente. É a empresa de serviço. Nós vimos que a empresa industrial, ela adquire coisas para obter a receita dela, quando ela for vender, né? Ela vende aquelas coisas que ela adquiriu, ela transforma e vende. A empresa comercial, ela adquire coisas e, por isso, não é? O processo aquisitivo é uma operação tão somente financeira, portanto não altera patrimônio líquido. E aí, quando ela vende, é que ela vai encontrar. Nós vimos que na empresa financeira, numa aplicação financeira, não há venda, não há troca de dinheiro. Você aplica o recurso e recebe um rendimento por isso. Recebe o recurso de volta adicionado a um rendimento. Agora, na receita de serviço, na empresa de serviço, funciona um pouco diferente. A empresa de serviço, para ela fazer o serviço, ela precisa consumir. Eu vou dar um exemplo muito bem simples. Olha só, eu sou empresa de pintar carros, não é? Minha empresa de pintar carros. Então eu compro a tinta. No momento que eu comprei a tinta, eu vou botar aqui como produto acabado. Eu tenho um produto acabado, uma tinta ali. Vou botar 10 mil. 10 mil. E comprei a tinta à vista, portanto meu caixa diminuiu. Eu, por enquanto, não consumi nada. Tirei o dinheiro do caixa e tenho um produto acabado de 30. Quando eu tenho um serviço para fazer, vou pintar o carro. Então eu levo a minha tinta, né? Pinto o carro. O que é que acontece? Eu estou consumindo essa tinta. Eu estou consumindo essa tinta. Esse produto acabado. E o que acontece quando eu consumo essa tinta? Existe um consumo de tinta ali, e ali que vai reduzir o meu patrimônio líquido. E eu espero receber mais do que isso. Então, eu tenho uma receita de serviço. Né? Uma receita de serviço, no caso aqui, vamos imaginar que fosse 15 mil. E, evidentemente, não foi um custo. Quando eu comprei isso aqui, é um produto acabado da minha empresa, no momento que eu comprei ele, eu tenho ele. Mas, diferente da empresa acabada, eu não vendi a lata de tinta para alguém. Eu a usei. Quando eu usei, eu consumi. Aliás, desculpa, eu vou fazer uma operação mais sofisticada. Então, quando eu consumi no carro, eu tive uma despesa, porque eu consumi. Se eu consumo aqui, ó, vai reduzir o meu patrimônio líquido. Se reduz o meu patrimônio líquido, isso é uma despesa. Vou aqui, despesa de tinta. Então, coloco aqui, menos 10 mil. Nesse momento, meu patrimônio líquido foi reduzido, porque eu consumi a tinta. Agora, evidentemente, quando eu terminar o serviço, que entregar, eu recebo pelo serviço. Normalmente é assim. Então, agora que eu vou receber, eu consumo primeiro, reduzo o meu patrimônio líquido e em seguida recebo o dinheiro relativo àquele serviço. Vamos imaginar que foram 15 mil. Então ele vai aqui, 45 mil e 15 mil vão por aqui como receita.
15 mil menos 10, eu tive uma receita de 5 mil, por isso que meu patrimônio líquido aumentou 95 mil. Então, a essa pergunta aqui, as receitas de serviço têm ou não custo? Não tem custo. A receita de serviço, ela é obtida através do consumo da empresa. A empresa consome, diferente da empresa industrial, da empresa comercial e até da empresa financeira. Todas elas não consomem. Elas adquirem, compram. E a financeira aplica o recurso e tem a receber. Portanto, não há modificação nenhuma no patrimônio líquido. Aqui, nessa empresa, só para efeito de ilustração, eu botei que eu comprei a tinta e coloquei no estoque. Tem um estoque lá da tinta. No momento que eu compro o estoque e coloco aqui, não existe nada. Por isso que não há nenhuma alteração no patrimônio líquido. Na hora que eu vou fazer o serviço, eu consumo a tinta que eu tenho. E se eu consumo, meu patrimônio líquido vai para baixo. É reduzido. E por isso é uma despesa. Depois que eu faço o serviço, é que eu obtenho a receita. E aí vai mostrar se eu ganhei ou perdi dinheiro. Ok? Então veja só, a empresa de serviço, ela não faz um produto e bota lá no estoque para vender. Ela não faz isso. Tá certo? A empresa de serviço, ela consome para obter as receitas dela. Muito bem, meus amigos, eu acho que nós tivemos um bom approach para o problema conceitual de custo. Eu acho que nós colocamos de uma maneira bem fundamental, tratando principalmente da equação fundamental da contabilidade. Nós associamos isso à equação fundamental da contabilidade, ao regime da competência do exercício. E por isso eu acho que as coisas ficaram claras. Mesmo assim, eu estou achando, se não ficaram claras, eu acho que vocês devem repetir essa aula aí várias vezes, até vocês sentirem que ela atende a todas as suas dúvidas. E, se por acaso ainda restarem algumas dúvidas, não tenham dúvida nenhuma de entrar em contato comigo, seu professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que eu terei o maior prazer em tentar, mais uma vez, eliminar as dúvidas a respeito do conceito de custo. Mas a minha conclusão final, sem falsa modéstia, eu acho que vocês agora estão se sentindo muito mais confiantes a respeito de custo. Vocês sabem definir claramente o que é um custo e vocês sabem identificar o que é um custo. Eu tenho quase certeza disso. Portanto, muito obrigado. Eu espero vocês novamente na próxima aula, que é relativo à classe 5, parte 2. Esta foi a parte 1, a próxima será a parte 2, e nós vamos tratar e vamos tentar trazer a mesma clareza, a mesma didática, utilizar recursos tecnológicos para que a gente entenda despesas. Porque se nós entendermos despesas perfeitamente, sabermos como classificá-las e saber a origem da classificação das despesas, nós estaremos com 80% caminhado, porque a parte mais complexa de contabilidade é exatamente a parte de apuração de resultados. E a apuração de resultados não é só saber o que é receita e despesa, é saber qual é a receita de um determinado período e qual é a despesa de um determinado desse mesmo período. Porque é nessa comparação de receita do período com despesas do mesmo período é que nós obtemos um resultado, lucro ou prejuízo, que ele é extremamente importante para entendermos o desempenho da empresa e para o futuro da empresa. Uma empresa que obtém resultados positivos, claramente ela vai crescer, ela vai existir sempre. E ao contrário, a empresa que tem resultados negativos, ela com certeza vai desaparecer em pouco tempo. Muito obrigado e até a próxima.
Então vamos dar um encerramento. Muito obrigado e até a próxima, ok? Não saiu ainda, mas tá, agora vai. Tchau, hein?